Mas olha, não... no Brasil tem uma discussão ideológica burra hoje, né? Em grande medida, né? Os comunistas e os não comunistas, né? Nós vivemos uma sociedade de capital, capitalismo, não é verdade? Sim. Nós dependemos do capital. O capitalismo está aí e é isso que tem. O que é bom para o capitalismo? O que é bom para o capitalismo é consumo. As pessoas têm que consumir. Porque o consumo faz gerar nova produção, produto, rotatividade. O mercado funciona com o consumo. Sim. Então não era muito melhor você incluir todos esses brasileiros no consumo? Não era melhor para o capitalismo? Não era melhor para o empresário, para quem produz, para a indústria? Dar a oportunidade da pessoa consumir. Não era melhor mais gente com renda e consumo? Isso. Ué, isso faria bom ao capitalismo? Não é verdade? Com certeza. Então, no caso, essas ajudas sociais fariam com que as pessoas, até que o capitalismo, que as pessoas que lutam contra... Eu acho que esse negócio do cara ficar falando de direita, de esquerda, e eu acho que, assim, se você pensar, um exemplo, vamos para ficar fácil, pensar um pensamento de esquerda ajuda o de direita a evoluir, que o povo fala muito que o de esquerda é mais social e o de direita é mais capital. Então, é que essa confusão, no tempo, vai se perdendo, né? E as pessoas não sabem bem a origem dessa história. Essa ideia de esquerda e direita, dividir um pensamento social entre esquerda e direita, isso vem da Revolução Francesa. Uhum. Após a Revolução Francesa, acaba o Estado absolutista francês, se instala lá um novo regime baseado no processo de democracia, com o parlamento. No parlamento, as pessoas, os parlamentares foram divididos em dois setores. Uns à direita e uns à esquerda. Os que estavam à direita eram as pessoas mais ligadas à atividade produtiva, à burguesia, ao comércio, proprietários de terra. E os que ficaram à esquerda do parlamento eram as pessoas mais ligadas aos operários, aos trabalhadores, aos camponeses. Essa é a origem do pensamento de esquerda e direita. Então, quem estava à esquerda defendia o interesse daqueles que eram trabalhadores, operários. Quem estava à direita defendia o interesse, enfim, da produção. Nós fizemos dessa noção de esquerda e direita uma verdadeira guerra sem sentido. Né? É uma verdadeira guerra sem sentido. Eu vou dizer uma coisa para você. É claro que as experiências chamadas experiências de esquerda, né? Nós passamos por experiências no mundo de esquerda terríveis. Então, o comunismo soviético, milhões de pessoas, né? Quase 50 milhões de soviéticos na Revolução Soviética. A revolução pior ainda, que é a Revolução Cultural da China, com Mao Tse-tung, milhões e milhões de pessoas morrendo de fome. São experiências mais à esquerda, do socialismo. Né? Ainda que as pessoas nominem isso como comunismo, mas nomear isso como comunismo... Né? Não, é uma impropriedade. O comunismo está no mundo da ideia, está no mundo da filosofia. Não existe nenhuma experiência comunista no mundo. Existem experiências socialistas terríveis mesmo. Então, tem esses exemplos. Agora, nós tivemos também exemplos à direita. Né? Regimes autoritários à direita, que produziram tragédias tanto quanto, né? A exemplo do próprio fascismo italiano, nazismo alemão. Nós tornamos isso uma briga de torcidas. Aqui não interessa dizer o quê, porque tudo vai ter um pouco de esquerda, um pouco de direita. Se você olha e diz o seguinte, eu tenho que fazer algum tipo de política para melhorar a condição daqueles que são mais pobres. Isto pode ser uma política de esquerda, como não? Sim. Você olha para dizer, eu tenho que melhorar as condições de produção, melhorar as taxas de impostos, desburocratizar, melhorar o empreendedorismo. Isso pode ser uma política liberal. É claro que é. Você sabe qual é o detalhe nisso tudo? E aí é o problema, né, dessa discussão que não é fundamentada em conhecimento. Essa ideia de políticas compensatórias, de você criar mecanismos para atender as pessoas que vão estar fora do mercado de consumo, não é uma ideia criada pela esquerda. Essa ideia de política compensatória, bolsas, essa ideia surge na década de 80. Quem cria essa ideia é Ronald Reagan e Margaret Thatcher, os líderes da Revolução Liberal. Sim. Sabe por quê? Porque eles sabiam que naquele modelo de capital, alguns iam ficar fora do processo e não podiam morrer de fome. Então se cria políticas compensatórias. A ideia de uma política compensatória é da direita, não é da esquerda. A esquerda se apropria dessa ideia e faz dela uma bandeira. Mas ela surge no pensamento liberal, no pensamento da direita, cuja base fundamental do pensamento liberal é a liberdade, é o indivíduo, é a autonomia do indivíduo. Então não há nenhum sentido nessa discussão de torcidas organizadas, desse fla-flu,
que a gente vê no Brasil hoje, aí, os comunistas contra comunistas, anticomunistas. Nós somos brasileiros, nós temos uma nação para tratar. Isso. Né? As coisas que nos unem, nos identificam, são muito maiores que as nossas diferenças. Então a gente pode ter diferença de opinião, as pessoas podem pensar de forma diversa. Agora, no final das contas, é o seguinte: o que nós queremos? Não queremos um país melhor? Não queremos um país mais inclusivo, um país que seja bom para todos? Nós não queremos um país sem fome, sem corrupção? Então nós estamos falando do mesmo país. Nós podemos discordar do mecanismo, da ferramenta. Mas é só até aí. Isso não faz da gente inimigos, não pode fazer. Na verdade, sempre quando a gente toca nesse assunto, eu falo a mesma coisa. O que acontece? Para mim, direita e esquerda, né, pensar dessa forma, separar dessa forma, é claro que tem um fato histórico nisso, né, como o senhor citou agora, só que nem, por exemplo, eu sou de direita e eu penso mais nos empresários, grandes empresas e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu também penso naquele que não tem a oportunidade. Exatamente. E aí, hoje, se a gente pensa dessa forma, aí a gente é centrão e aí, tipo assim... Claro, você já tá em outro balaio já. Exatamente. Você está em cima do muro, é isentão, Isso. não é verdade? Só que, assim, o que eu falo é que, na verdade, a política ela não é um debate de lados, e sim de ideias. Mas é claro. E aí, é aí que está o problema que hoje o Brasil está enfrentando. Porque, na verdade... Cada um se coloca de um lado. Eu sou azul, eu sou vermelho. É isso. É claro que você não pode mais ter hoje, né, no mundo que vivemos, o pensamento revolucionário socialista. Aquele pensamento lá, revolucionário. Que os trabalhadores vão tomar a força, o poder pela força, vão instalar a ditadura do proletariado e nós vamos chegar no mundo do comunismo perfeito, onde todo mundo vai ser feliz. Isso não cabe mais. Não tem. As experiências revolucionárias foram trágicas. Não funcionaram e foram violentíssimas. À esquerda e à direita. É claro que você não pode chegar e demonizar um empresário. Ele é o gerador de emprego. Isso. Ele é o gerador de renda. Então, o empresariado, ele é importante. E ele sofre tanto quanto quem está empregado. Cara, na verdade, no sistema tributário, né, a cadeia produtiva no Brasil, do ponto de vista da tributação, da burocracia, do peso do Estado para a atividade produtiva, o cara ser empresário no Brasil, o cara é muito corajoso. Sim. Porque a taxa de retorno, a rentabilidade do negócio no Brasil, hoje é muito menor do que a taxa do mercado financeiro. O que quer dizer o seguinte: se você investir na produção, vai criar uma fábrica de chinelo. Você vai botar 5 milhões para criar uma fábrica de chinelo. A rentabilidade que vai te dar o negócio da fábrica de chinelo é muito melhor que você pegar 1 milhão e meter no mercado financeiro. Totalmente. Então, o mercado te remunera mais que a atividade produtiva. Isso está errado. Sim. Então, nós temos que tornar a atividade produtiva mais interessante que o mercado financeiro. Isso gera emprego, gera renda, novos negócios. Então, o cara empreende no Brasil hoje, o cara é muito corajoso mesmo. Então, a gente tem que olhar para os nossos empresários e dizer, puxa, que esses caras contribuem. Não é demonizar o empresário, dizer que ele é o vilão, nada. Não tem nada disso. Mas também, do outro lado, você não pode olhar e dizer o seguinte: eu não conheço a miséria, não conheço a fome, isso não me interessa. Porque se nós somos brasileiros, do Magazine Luiza ao Seu Zé, botando tijolo, são todos brasileiros. Aí não pode olhar para essa gente de forma diferente. Isso. São todos iguais. Cada um no seu papel. As diferenças sempre vão existir. O problema não é existir gente muito rica e gente pobre. Esse não é o problema. Isso é a ideia do mundo. Você vai na Inglaterra, na Alemanha, tomar a Alemanha como um exemplo de um país altamente industrializado, com uma boa distribuição de renda gigantesca, ou a Holanda, os países escandinavos. Você não tem pobre na Alemanha? Claro que você tem pobre na Alemanha. Você tem um operário que trabalha na linha de produção. Mas o que você entende como um pobre na Alemanha? É um trabalhador, é um operário, mas tem condições de salário e renda para sustentar a família, educar os filhos, viver com conforto e dignidade. Então, o problema não é ter gente rica e gente pobre. O problema é ter muita riqueza e miséria. Isso que não pode acontecer. Porque, assim, ter gente rica e gente pobre é normal. do mundo. É o sistema capitalista, é isso mesmo. Do mundo. Né? Essa rotatividade é do mundo. Riqueza e pobreza, ou riqueza e menos riqueza, sempre vão existir em qualquer lugar. O que você não pode é olhar isso como e naturalizar a miséria. Exatamente. Que pessoas possam acordar e dormir sem comer. Isso está errado. Total.